Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 9, verso 13. Eu quero ler com você. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Me chama muita atenção quando eu leio o livro de Mateus, a forma como Mateus expressa a humildade, o amor, o senso de humanização que Jesus tinha e tem pelos pobres, os excluídos e os marginalizados. E ao contrário do judeu, o judeu só convidava, se você ler mais à frente, você pegando aqui a partir do verso 9 de Mateus 9, a vocação de Mateus, os judeus, eles só convidavam alguém para se assentar à mesa se esse alguém realmente fosse da mesma estirpe, alguém seletista, para estar à mesa. Porque se assentar à mesa, para o judeu, era participar da sua vida. E eles temiam muito, ao convidar alguém para fazer uma refeição, que este alguém estivesse na mesma classe social, para que isso não trouxesse nenhum tipo de escândalo, porque muitos deles gostavam de receber glórias, estar assentado nos primeiros lugares, isso ali de acordo com o costume judeu e as leis ali, dos fariseus. Mas Jesus ele veio desconstruir isso, irmãos. Jesus ele veio para estar assentado com os pobres. Se você ler mais à frente um pouco, eu frisei o verso 13, vai dizer o seguinte, lá no verso 9, Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, ao qual eu citei agora, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus ele veio desconstruir, ele veio mostrar para mim, para você, que não podemos fazer acepções de pessoas. Isso é diferente nos dias atuais. Quantas das vezes eu tenho visualizado isso, observado isso. Mesmo no meio eclesiástico em que nós vivemos, isso independente da sua religião, do seu credo, há uma certa discriminação. Você pode perceber que há pessoas que elas sempre chamam para o seu grupinho pessoas que são do mesmo nível. E quando existe alguém que não está no mesmo patamar, até mesmo social, e isso ligado também não só social, mas cultural, ligado às questões também relacionadas ao nível de educação, de postura, há uma certa discriminação. Então a minha mensagem hoje é para que o Espírito de Deus venha transformar a cada dia o meu e o seu coração. Esta palavra ela fala primeiro comigo. Não podemos fazer acepções de pessoas, não podemos discriminar as pessoas. A Bíblia fala sobre isso, não podemos de forma nenhuma fazer acepções de pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ali o seu Filho unigênito, para salvar todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. E esta vida está em Cristo Jesus. E ele foi aquele que ajudou, que se assentou com os pobres, que acolheu os pecadores, a prostituta, enfim. Jesus ele veio para quebrar, este tabu, este paradigma de preconceito. Então a palavra hoje é falar de preconceito, permitamos. Eu preciso me permitir, você precisa se permitir que o Espírito de Deus continue a boa obra que começou lá na cruz. Então, se porventura estou falando hoje com alguém que tem o hábito de ser seletista, selecionar pessoas,
É óbvio que eu estou falando aqui que nós não devemos, de maneira nenhuma também. A Bíblia diz: quem é limpo, limpe-se mais, e quem é sujo, suje-se mais. E não devemos estar na roda dos escarnecedores, enfim, não é sobre isso que eu estou falando, mas eu estou me referindo a você ter uma postura e você estar sem discriminação. Abraçar a quem precisa. Há muitas pessoas que estão vivendo de forma desordenada, socialmente ou de outra forma, espiritualmente, mas porque precisam da sua e da minha e da sua ajuda. Então, ajudemos, apoiemos os necessitados, aqueles que precisam de nós, não só na questão social, da alimentação, do vestuário, mas também de uma palavra amiga. É muito bom quando nós nos permitimos deixar que o Espírito de Deus fale aos nossos corações para que através das nossas vidas como canal nós possamos ajudar a outras pessoas. Esse que vos fala é o Diácono Ailton Bernardo. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, clique no sininho de notificações e divulgue esta mensagem da Palavra de Deus. E busque em Cristo, eu tenho certeza que Ele te dará condições para que você venha tratar todos de igual modo, né? Trate alguém da forma como você gostaria de ser tratado ou tratada. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.